apóstolo São Pedro e diz assim, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no que mais? E no conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Crescei na graça e no conhecimento. Mas eu agora vou para um que é o nosso exemplo maior. Lucas 2,52. E, quem sabe do versículo? E crescia quem? Jesus. E Jesus crescia em 3 níveis. Quais eram os 3 níveis? Sabedoria, vamos lá. Sabedoria, e em graça. Porque tem gente que só cresce em sabedoria e só cresce no tamanho. Mas ninguém gosta dele. Não tem aquela irmã que é doutora em português? O mau pastor começa a pregar. Pastor, esse predicado não está correto. E quem está te perguntando? Deixa eu dizer uma coisa interessante. Mas vocês sabem qual é o problema nosso? Olha para mim. Eu não me importo de crescer como essência. Eu estou me importando de crescer com coisas. E esse é o problema nosso. Até no meio evangélico, eu estou preocupado em crescer com coisas e não na essência. Olha para cá. Eu vou dizer a verdade. Olha para cá. Quantos países, pastor, o senhor viajou esse ano? Aí eu viajei mais de 30 países. Pregando a mesma mensagem. Não lê um livro. Não tem atualização de nada. Não sabe nem um versículo da Bíblia. Essa semana eu vi uma pessoa no podcast dando uma palavra e um camarada disse assim, olha, tem aquele caso das 2 meninas. Aí como é o nome do pai dela? Ele não sabia o nome do pai. Vocês sabem qual é o problema? É porque eu quero crescer para a mídia me ver. Para a igreja me aplaudir. Mas eu não quero crescer em intimidade e comunhão com Deus para eu ser feliz com Deus e comigo mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos calcular. E eu creio que vocês são inteligentes. Vocês vão observar aqui. Com quantos anos, Lucas 2:23. Com quantos anos Jesus foi batizado? Vamos lá, bem forte. Com quantos anos Jesus foi batizado? 30. Diga bem forte quem está no culto. Com quantos anos? 30. Agora preste bem atenção. Com 30 anos Jesus foi batizado. Ele morreu com quantos anos? Quanto foi de tempo exposto o ministério de Jesus? 3 anos. Se pegar em porcentagem, quanto foi em porcentagem o ministério de Jesus? Da vida toda dele? Vamos lá, diga, foi quanto? 10%, olha para cá, quanto? 10%, ou seja, Jesus passou a vida todinha se preparando e dos 90% ele não usou no público. Ele só usou quanto? 10%. E aí? Jesus cresceu ou não cresceu? Agora deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Prestem bem atenção. Quem aqui já cresceu no anonimato? Tem irmão, eu tenho uns 25 anos, quando eu li Maquiavel, ele dizia, tem gente que chega ao poder porque a família é rica, é monárquica. Tem gente que chega ao poder porque tem a força, mas tem gente que chega ao poder pela sorte. Aí ele diz assim, quem chega nesse poder, dessas 3 maneiras, se não tiver inteligência, vai cair. Agora, preste bem atenção, quem chega ao poder com a sua inteligência, tem mais como se manter. Aí tem pessoas que dizem assim, fulano de tal apareceu agora, está um estrondo de sucesso. Mas quando você olha para a história dele, ele já vem há 40 anos lutando para ser alguma coisa. É assim ou não é? Ele não explode da noite para o dia. E quem explode da noite para o dia é só uma chuva de verão que passa passageiro. Agora olha para cá. Jesus, ele cresceu no anonimato. O Evangelho de São Tomé, que nós não defendemos, tenta dizer que Jesus cresceu no anonimato. Que ele usava o poder dele, que ele usava a ideia dele, mas nós não concordamos. Agora, o que a Bíblia diz sobre Jesus no anonimato? Jesus crescia no anonimato.
Não precisa você ser pastor para crescer. Tem irmão que pensa hoje que só cresce se ele pegar isso aqui. Tem irmão que pensa que só cresce se fizer uma live. Tem irmão que pensa que só cresce se ele der a biografia dele. Como foi que Jesus cresceu no anonimato? Quando você lê Marcos 6:3, você pode observar na própria palavra de Deus. A Bíblia diz assim: mas não é este, olha a multidão, não é este o então ele cresceu como? Ele cresceu como? E aí há uma briga, ele era pedreiro ou carpinteiro, não importa. Se ele era carpinteiro, era bom. Se ele era pedreiro, era bom. E não estão aqui seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Jesus crescia no anonimato. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Jesus cresceu no anonimato até para com Deus. Porque quando você lê Lucas 3, verso 21, 22... a Bíblia diz: e Jesus, sendo batizado, orou, e os céus se abriram. E o Espírito desceu em forma de pomba. E o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho. Como é que o Pai ia ter prazer em Jesus se ele não tivesse feito nada ainda? Ou seja, durante 30 anos, Jesus não aparece em cena. Mas durante 30 anos, ele cresce no anonimato. E sabe por que eu quero trazer essa palavra?